Muito obrigado. Naturalmente cumprimento a pessoa do meu colega, Presidente da Câmara de Valença, e também da Eurocidade, é importante, mas naturalmente cumprimentar todos os nossos amigos da Galiza e também do Norte de Portugal, em especial o Engenheiro Carlos Neves, em representação da Comissão de Coordenação, mas também da Junta da Galiza, da Deputação e também os colegas autarcas, portanto, minhas senhoras e meus senhores. Eu acho que falar muita coisa nesta altura, já ninguém está para ouvir, a Assembleia está muito rarefeita e, portanto, o moderador que antecedeu, de facto, fez uma boa síntese. Eu diria que há, basicamente, aqui 2 ou 3 aspectos que eu gostaria, talvez, de realçar. Em primeiro lugar, penso que nós estamos numa Euro-região, Norte de Portugal-Galiza, da qual podemos ter o orgulho de ser uma Euro-região que hoje é sinalizada a nível europeu como um excelente trabalho de cooperação. Isso deve ser, em primeiro lugar, um grande motivo de orgulho para o Norte de Portugal e para a Galiza. Isto deveu-se a 2 homens que souberam ter a visão na altura, que foi o Dom Fraga e o Engenheiro Luís Braga da Cruz, que tiveram, de facto, a grande visão de lançar esta cooperação e que foram secundados naquilo que eu também hoje represento, por uma associação, porque quando estamos a falar de cooperação, quando estamos a falar de regiões transfronteiriças, precisamos de territorializar, precisamos de assentar no terreno. E na altura formou-se também uma associação de cidades do Eixo Atlântico, que por acaso foi formada em Viana do Castelo, faz este ano 20 anos, com na altura 12 cidades, as cidades do Norte de Portugal e da Galiza, e que hoje são 34, portanto, do lado do Norte de Portugal e do lado da Galiza. E, no fundo, o objetivo era este, era partilharem um conjunto de experiências, partilharem sonhos, moverem influências, no bom sentido da palavra, aquilo que os americanos chamam os lobbies, para que o governo de Madrid e o governo de Lisboa, que continuam muito longe dos territórios, pudessem ter mais atenção para aquilo que eram aspectos importantes do desenvolvimento e que pudessem priorizar projetos em concertação de desenvolvimento. Isto foi feito sempre em grande conjugação com as entidades regionais. Nós, já foi aqui dito, do lado português, temos uma dificuldade do ponto de vista administrativo, visto que, do ponto de vista da paridade, ficamos sempre com alguma dificuldade, portanto, porque temos um governo regional de um lado, não temos um governo regional do outro, infelizmente. Portanto, precisamos de ter também sempre o beneplácito de Lisboa, mas essa foi também uma dificuldade. Mas foi uma dificuldade que nós fomos ultrapassando. Como se diz, como diria o poeta Fernando Pessoa, com engenho e com arte, fomos ultrapassando também estas nossas dificuldades. Mas este foi um processo, ao longo de 20 anos, que foi sendo construído na base da cooperação cultural, na base daquilo que era o turismo, na base do desporto e também das artes. O Eixo Atlântico teve, de facto, também esta capacidade de olhar para os nossos artistas, para os escritores, para os artistas plásticos e de promover também bienais de arte, porque também é através da arte que nós aproximamos os povos. Portanto, e esta cooperação entre cidades foi dando resultados. E foram-se fazendo algumas infraestruturas também por pressão dos presidentes de Câmara e da sua articulação com as entidades regionais, que também foram percebendo a dinâmica das cidades, porque, tal como hoje toda a gente naturalmente entenderá, os grandes motores de desenvolvimento, os grandes motores económicos são efetivamente as cidades. Hoje as cidades desempenham um papel muito importante, digamos, não só, portanto, na dinamização, mas também na criação de conhecimento, na criação de lógicas empresariais. Mas nós temos, de facto, aqui algumas ameaças que eu gostava de deixar. E se calhar, se fizermos um zoom mais alargado da nossa Euro-região, nós também temos que ver que temos aqui muitas dificuldades. Nós temos aqui um grande potencial que já foi aqui exemplificado. Mas temos uma dificuldade que devemos ter sempre do lado esquerdo da mesa presentes. Nós somos a região mais periférica da Península Ibérica e somos a região mais periférica da Europa. E este é um dado objetivo. Portanto, nós estamos, de facto, num extremo da Península Ibérica e estamos num extremo da Europa. Neste momento, há um novo contexto, do ponto de vista internacional, que pode abrir novos horizontes. Que a nossa capacidade conjunta de cooperação e de articulação pode gerar, que é com esta dinâmica que se vai abrir, isso já foi aqui focado, no alargamento do canal do Panamá, nós vamos passar a ter um trânsito de mercadorias muito mais alargado, vindos do Oriente. Basta ver que os 4 primeiros portos
os principais 4 primeiros portos internacionais estão no Oriente, o 5º está na União Europeia, o 6º, o 7º e o 8º estão outra vez no Oriente e depois só o 9º é que está nos Estados Unidos. Portanto, ou seja, todo este fluxo que vai entrar, portanto, nós vamos ser, digamos, a primeira fronteira europeia. Com riscos, com ameaças, portanto, com tudo aquilo que há, mas também com muitas oportunidades. Nesse sentido, eu diria que a estratégia do mar é uma estratégia muito importante, a nossa cooperação ao longo do mar. Nesse sentido, o Eixo Atlântico tem vindo a desenvolver um conjunto de ações, não só na modernização, e aquilo tem a ver com a atualização da nossa rede de infraestruturas, que é o mapa das infraestruturas que está a ser revisto, aquilo que é, no fundo, num conceito mais moderno da mobilidade, portanto, não é só, digamos, termos as lógicas portuárias, aeroportuárias, as infraestruturas logísticas, as ferroviárias, mas é, digamos, conjugar tudo isto e com um setor que é muito importante, não só do lado galego, mas também do lado do norte de Portugal, que é o setor da logística. Portanto, este é um tema que nos preocupa e que é um tema também de grande, portanto, atenção. Outra área é, de facto, a grande definição da política marítima europeia. Nós estamos em fase do desenho da nova política marítima europeia e que temos que ter, de facto, aqui algum trabalho. Alguém disse aqui que hoje joga-se muito mais na Europa do que, provavelmente, se calhar, nos parlamentos regionais. E esse é um dado também importante, que a Eurorregião tem que também perceber. É que hoje, e os autarcas, hoje nós temos que estar muito mais atentos e mais presentes na Europa, na decisão e na ajuda da construção de algumas políticas e de alguns instrumentos, porque é lá, de facto, que se tomam grandes decisões. Por último, eu diria que nós temos, de facto, e já foi aqui levantado, temos alguns pequenos problemas que vamos ser capazes de ultrapassar. Eu tenho também uma visão otimista, que é o problema da regulação. Nós temos pequenos problemas, alguns deles que, apesar de nós termos uma grande cooperação, alguns deles ultrapassam. Por exemplo, ninguém entende que uma carta, por exemplo, uma carta que saia de Valença para Tui pague um valor internacional. Não se entende. Não se entende que eu esteja a telefonar. Tenho que ir a Madrid. Exatamente. Que eu esteja a telefonar e pague roaming. Portanto, há pequenas questões que têm a ver com a regulação, que é importante. Estamos a falar na regulação que já foi melhorada nas questões de energia, nas questões das telecomunicações, mas a regulação é um fator essencial. E, sobretudo, eu diria que tem que haver aqui uma visão de cooperação. E eu, enfim, recentemente tenho tido alguns contactos com o Governo da Galiza e tenho notado uma grande disponibilidade, uma grande atenção, uma grande sensibilidade do Governo galego para algumas ações de regulação. Não posso já dizer o mesmo do lado português, eu penso que há alguma evolução mais sensível, mas acho que vamos lá, porque, enfim, porque os problemas são diferentes. Nós estamos muito longe de Lisboa, falta-nos um poder mais regional. Da Comissão de Coordenação temos tido essa atenção, vamos ver se ela se concretiza. Mas estes são pequenos problemas que nós temos que pôr, temos que trabalhar estes temas, e este era um desafio que eu fazia. Nós temos cimeiras ibéricas. Tivemos a última cimeira no dia 9 de maio, que, para além, digamos, de um texto enorme, portanto, tirando ali algumas, portanto, teve um aspecto muito positivo. Resolveram-se alguns problemas. Estes problemas, por exemplo, dos incêndios, da cooperação, de podermos ativar algumas situações. Ainda temos pequenos... Eu acho que nós não devemos despejar problemas para uma cimeira e esperar que os 2 primeiros-ministros e a sua entourage resolvam em 24 horas problemas que nós não resolvemos durante 1 ano ou 2. Eu acho que este é um desafio para a cooperação, que é nós procurarmos identificar problemas, procurar soluções, propô-las com antecedência, por forma que nas cimeiras possamos sair todos com grandes decisões e não com textos de meras, digamos, proposituras, embora haja boa vontade. Portanto, nesse sentido, eu diria que este é um trabalho também importante. Aquilo que foi aqui identificado, alguns desses problemas nós temos, assim como temos algumas articulações e temos muitos problemas. E tenho que dizer isto, quando há bocadinho falávamos nesta articulação do turismo, é que já não chegam só turistas por ar, já chegam também por mar. É preciso ver os terminais de cruzeiros, portanto, nos diversos portos, basta ver Vigo, Corunha, Ferrol, portanto, o Porto também, Leixões, neste caso, aquilo que chega. Mas nós temos um problema também de gestão aeroportuária, que infelizmente nós também vamos perder essa capacidade no Porto. Esperemos que não seja uma perda totalmente definitiva, que é a capacidade de gestão que passa a ser centralizada, portanto, através de uma decisão do governo português, que é legítima, mas que é contestada pela região norte, e tenho que também dizer isso. É que nós vamos perder essa capacidade de influência. E se calhar poderemos perder alguma capacidade de podermos ter, de facto, linhas internacionais e termos a tal interação mais direta. Porque depois outros valores,
enfim, se apresentam, portanto, nessas decisões, e nós sabemos sempre que os grandes aeroportos, os chamados hubs, têm sempre uma tendência, digamos, de sucção, portanto, de fluxos internacionais, até para justificar os custos que têm depois, à custa dos outros. Mas isto sou eu a falar, digamos, a pensar alto. Portanto, são algumas questões, são algumas ameaças que temos em cima da mesa, portanto, e que são, de facto, sensíveis. Porque aquilo que é para nós um ativo importante, que é o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que é um ativo da região, que esse sim é que foi responsável pelo aumento do turismo na região norte. Tenhamos o resto, é um faz de conta, portanto, esse foi o principal responsável. Este é um grande desafio, um grande risco também para a região. Porque este era um aspecto importante, porque numa estratégia de afirmação turística, nós temos que perceber que precisamos de ter pontos de entrada. E precisamos de estar sinalizados a nível internacional. Porque hoje, estas relações, portanto, que há os chamados city breaks, não pode ir a Lisboa e depois vir para cá, porque ninguém está para nos aturar, portanto, neste tempo tem que perder. Não é? Portanto, nós temos que ver, temos que dizer claramente, portanto, pôr, digamos, as dificuldades em cima da mesa. Mas acho que, para terminar, porque prometi que não seria, digamos, muito extenso, para terminar, gostava de felicitar todos os intervenientes. Eu não pude estar mesmo no início, todos os intervenientes. Foi, de facto, um trabalho muito importante. Como dizia o meu colega que me antecedeu, portanto, na moderação, dizia uma coisa muito importante, que eu registrei, portanto, algumas notas, que a cooperação transfronteiriça é uma obrigação. Eu disse assim, é uma obrigação com muito prazer. Portanto, e nós todos estamos disponíveis para o fazer, e muito mais aqui na Eurocidade e na presença, portanto, aqui de um colega que tem dado também um grande contributo para a cooperação entre o Norte de Portugal e a Galiza. Muito obrigado a todos, e da nossa parte, da comunidade intermunicipal também, naturalmente, todo o apoio, porque também é nesta cooperação, como aqui foi dito, esta é a região do país onde há mais interação. E esta tem que ser também vista, do ponto de vista das duas capitais, como um espaço também de experimentação, de pilotagem em muitas iniciativas. Não só nas portagens, mas também nos roamings, noutras iniciativas. Da nossa parte, tudo faremos para que isso possa ser possível. Muito obrigado.